Boa noite a todos. Gilmar, Junismar, estão me ouvindo bem? Confirme só se o áudio está ok, por favor. O pessoal está entrando aí aos poucos. Eudes, Anderson, Rafael, ouvindo alto e claro, ótimo. Michel, Anderson, boa noite para todo mundo. Gilmar, todos ouvindo bem, Edmilson. Muito bem. O pessoal vai entrando aos poucos. Prazer falar com vocês, uma vez mais. Hoje nós vamos estar fazendo aquela live do nosso projeto Ações que Transformam, né? Que é uma ideia que a gente criou aí no finalzinho do ano passado, aqui no canal Viver de Renda, e a gente está sempre convidando algumas pessoas aí que se destacaram ao longo de suas vidas, alguns conhecidos ao longo da minha carreira profissional, e sempre pessoas que têm uma boa trajetória de sucesso em sua vida profissional, com grandes lições de aprendizados, e a gente procura sempre convidar essas pessoas que possam, de alguma maneira, com suas reflexões, com seus depoimentos, com a sua experiência, contribuir de forma relevante para todos vocês, né? A ideia é sempre estar trazendo conhecimento atualizado, informações que possam ser úteis para o crescimento pessoal, profissional e também enquanto investidores de cada um de vocês. Anderson também, boa noite. Alberto, Michel, Pablo, Luciano, uma ótima noite para vocês. Bom, o convidado nosso do dia de hoje, ele vai falar conosco sobre o tema que a gente andou pensando para essa live de hoje, exatamente falar um pouco sobre as lições do esporte. Ele foi tenista profissional, então vai trazer um pouquinho dessas reflexões das lições do esporte. Ele vai falar também conosco sobre liderança. Ele teve diversas passagens aí em posições de liderança ao longo de sua vida profissional. E também vamos falar sobre inteligência emocional. E que tem tudo a ver com a live que a gente fez ontem, com o dia de ontem, né, que foi um dia de fortes emoções para muitos aqui que investem na Oi e que acompanharam aquela transmissão do CAD, que foi uma verdadeira montanha-russa de emoções. E é aquela ideia, né, de que a inteligência emocional ela é fundamental. A gente precisa ter um bom equilíbrio entre o nosso lado racional e o nosso lado emocional. A gente precisa trabalhar esse equilíbrio para que a gente possa tomar as melhores decisões, né? O processo de tomada de decisão, seja nas empresas, seja para nossas próprias vidas, né? Ele é fundamental que a gente tenha essa capacidade, esse discernimento de buscar um equilíbrio emocional e ponderar sempre antes de partir para a ação, né? E então a gente vai ter uma conversa ao longo da live sobre esses diversos assuntos, esses diversos temas. O nosso convidado chama-se Marcos Braga. Eu vou convidá-lo aqui para ele entrar na nossa live. Deixa eu colocar ele aqui na tela. Boa noite, Marcos. Tudo bom? Como vai você? Boa noite, Clóvis. Boa noite a todos que estão conosco. Um prazer estar com vocês. Trocar um pouco de experiências, né? Vamos lá. Muito bom, Marcos. Fiz uma breve introdução, a gente falou aqui um pouco dos temas que nós vamos falar, as lições do esporte, a questão da inteligência emocional, da liderança. Eu queria passar a bola para você, na verdade, sinta-se em casa, certo? E eu queria que você começasse a fazer uma apresentação sobre você e depois a gente vai evoluindo nos temas, né? Tá ótimo, vamos lá então. Bom, Marcos Braga, eu sou nascido em São Paulo, moro em São Paulo, nos arredores de São Paulo. Sou administrador de empresas, formado pela Universidade de São Paulo. Fiz curso de pós-graduação na ESSEC Business School na França e cursei um mestrado também na USP, né? Sou casado, tenho 3 filhos, 2 filhos do primeiro casamento já morando no exterior. Gabriela é advogada em Londres, o Thomas é um alto executivo na farmacêutica MSD, lá em New Jersey, nos Estados Unidos. Depois do meu segundo casamento, tenho o Felipe. Felipe tem 18 aninhos, 18 anões já, porque o bicho já está com 1,85 m de altura, já está terminando o ensino médio, está agora
caminhando para ir para a vida profissional. Rosana, minha esposa e parceira, somos parceiros em alguns projetos que nós temos em conjunto, inclusive na área de inteligência emocional. Ela é uma psicóloga espetacular. Eu posso falar, né? Conheço de perto, sei o trabalho dela. Eu sou administrador de empresa, como eu disse, não tenho essa formação na área de psicologia, mas por razões que depois a gente vai percorrer aqui, eu acabei me interessando muito pela questão de inteligência emocional, e eu não tenho dúvida que isso é muito importante para o exercício da liderança, né? Além disso, só para terminar essa parte mais burocrática de currículo, eu sou conselheiro de administração, formado pelo IBGC, com certificação pelo IBGC, e também eu sou um practitioner licenciado de um dos métodos que eu mais gosto de assessment, de estilos de personalidade, que é o método LIFE. Então, Perfeito. Vamos em frente. Vamos lá. Muito bom. Vamos começar falando sobre esportes. E aí eu queria trazer um pouco dessa sua experiência e até por conta de esporte, que o seu esporte foi o tênis, né? Nós tivemos agora recentemente a final lá da Austrália, né, com o Rafael Nadal, que foi um verdadeiro show, né? A final e com muitas lições, né, para a gente refletir. Bora falar um pouquinho sobre os esportes e como isso marcou sua vida. Vamos lá. Bom, eu comecei a jogar tênis com 10 anos de idade. E com 10 anos eu me apaixonei pelo esporte e jogo até hoje. Tenho planos concretos de jogar o Mundial de Tênis de Seniors de 2045. E porque 2045 tem uma razão específica, isso é uma data que eu estabeleci faz uns 20 anos mais ou menos. Em 2045 eu vou estar com 85 anos, e como as faixas dos torneios de sênior são de 5 em 5 anos, eu vou estar no primeiro ano da minha faixa, então eu vou estar só pegando o pessoal mais velho. Então eu vou levar vantagem nesse momento, certo? Então, mas é um objetivo que eu tenho escrito mesmo, que faz parte de tudo que eu venho fazendo na minha vida. Eu tive a oportunidade de me desenvolver bastante no esporte, eu joguei tênis em alta performance, fui da seleção brasileira de tênis em muitos torneios internacionais, com maior destaque para os Jogos Pan-Americanos de Porto Rico, em 1979. Em 1982 eu tive a oportunidade única, que era um sonho de criança, de jogar a Copa Davis, representar o Brasil na Copa Davis. E isso, de certa forma, hoje eu tenho a consciência do quanto tudo isso, toda essa experiência foi importante depois na minha vida como executivo no mundo dos negócios, né? Então eu queria, longe de mim querer ensinar qualquer coisa a alguém, ainda mais num contexto como nós temos hoje, que o conhecimento voa e que as coisas se transformam tão rapidamente. Mas eu acho que compartilhar um pouco como isso me afetou talvez ajude a inspirar pessoas em suas próprias trajetórias, tá? Então, a minha experiência com o tênis começou, como eu disse, muito cedinho, e eu fui atleta profissional. Eu joguei tênis em nível profissional dos meus 17 até os meus 20 e poucos anos. Já estava na faculdade, mas continuava jogando torneios profissionais, até que chegou uma hora que aí não teve jeito, né? Tem que fazer estágio, tem que ir trabalhar, etc. Então, naquele momento, a decisão foi bom. Agora, isso virou lazer. Já não é mais. Nunca foi profissão de verdade, mas eu jogava em nível profissional, jogava torneios com prêmios em dinheiro, esse tipo de coisa. Inclusive, o tempo que eu morei na França, eu joguei vários torneios também, que me ajudaram a bancar um pouco a minha estada no período que eu estava estudando lá. O que é que o tênis assim traz de fundamentos que você entende que foram fundamentais no decorrer de sua vida profissional? Quando a gente faz uma analogia entre tênis e negócios, eu acho que a gente consegue ver uma série de aspectos que são muito alinhados. Primeiro é a questão de responsabilidade, né? A partir do momento que você se dispõe a fazer alguma coisa de uma maneira muito séria, você está assumindo um compromisso não apenas com você, mas também com o seu clube, com sua família, com seu pai, né? Quando eu era adolescente, então meu pai estava me bancando para fazer tudo isso. E esse senso de responsabilidade é uma coisa que você vai desenvolvendo, porque você percebe que se você não se aferrar a isso, você acaba não conseguindo ter a performance que poderia ter. Então, primeiro, responsabilidade. Segundo, adaptabilidade, que é uma coisa fundamental na vida executiva.
você tem que se virar. Você falou o exemplo do Nadal, que teve que virar um jogo quase impossível. Ele só virou esse jogo em quase impossível por causa justamente da capacidade dele de se adaptar. E nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre, talvez um pouco mais sobre esse jogo, mas é você ter essa consciência de que talvez o jeito que você está fazendo não vai funcionar, então como é que faz para mudar? O que você vai fazer? Tem que saber reagir, tem que saber achar um caminho, né? E no esporte isso é uma coisa natural e você praticamente, jogo a jogo, torneio a torneio, você acaba tendo que lidar com isso, né? Em terceiro lugar, resiliência. Porque você sofre uma pressão enorme, uma pressão. O tênis, ainda por cima, é um esporte individual. Então, você não tem muito a quem recorrer, a não ser em situações muito específicas em que você está fazendo um jogo de equipe, que é permitido você conversar com o seu técnico e tudo. O tênis você não tem a quem recorrer. Você entrou lá dentro, começou o jogo, você tem que lidar. Só depende de você. Só depende de você, o mérito é seu, o fracasso é seu, mas você se cobra e sabe que depois também vai ser cobrado se não fizer as coisas do jeito certo. Então, essa pressão muito forte, ela é constante também, né? Para quem joga em alta performance, torneios de alto nível, você tem essa pressão de uma maneira permanente. Planejamento. Você vai jogar um torneio, você vai se preparar, como é que vai ser essa preparação, né? Em que nível vai ser, com quantas horas de treino, quantas horas de preparação física, com quem você vai treinar, quem são os nomes que estão naquele torneio, então quem que eu consigo pegar aqui para treinar, para poder me preparar para um estilo de jogo que eu vou encontrar pela frente, muito provavelmente. Então, essa parte de planejamento é fundamental. Foco, né? Você tem que realmente, para poder ter alta performance, você tem que dedicar muito, né, não apenas do seu tempo, mas da sua atenção àquilo, né? Perseverança. A gente sabe que a gente perde muito, muito mesmo antes de começar a ganhar. Em qualquer esporte. Em qualquer esporte, né? Em esporte individual mais ainda. Eu fiz meu primeiro jogo com 2 meses de aula de tênis. E fui lá feliz da vida fazer o meu primeiro jogo e levei de 6-0, 6-0. Inapelável. Era aquele momento da verdade, né? Você fala, bom, e agora? Vai ser ou não vai ser? Vamos continuar ou vamos largar por aqui, né? E por nenhum instante, eu vou falar um pouquinho mais à frente também, mas por nenhum instante me correu largar, né? Que mais? Espírito de equipe, mesmo sendo um esporte individual, mas você, mesmo no tênis, você participa de equipes, de clubes, de seleções, né, tem sempre mesmo jogos de dupla, que é uma mini equipe, mas também tem essa questão de você saber lidar com os outros, né? Junto com isso vem respeito ao próximo, seja ele oponente ou não, né? Respeito ao próximo é uma coisa que o esporte impõe praticamente, você acaba sendo quase que segregado se você não tiver esse tipo de comportamento. Mas uma coisa muito interessante, os 3 últimos que eu vou colocar, acho que são talvez os mais interessantes. Eu comentei, né, aos 10 anos de idade eu fui lá jogar e levei de 6-0, 6-0. E ali eu aprendi uma coisa que depois, só agora, na vida adulta, eu soube o real significado, que é a visão. Por quê? Eu levei de 6-0, 6-0, e eu lembro que eu ia no banco de trás do carro com meu pai me consolando, me explicando que tudo bem, eu ia treinar o saque, eu ia começar a acertar o saque, não ia fazer tanta dupla falta, esse tipo de coisa, né? E eu só consegui enxergar uma coisa, né? Naquela mesma época estava tendo os jogos de Copa Davis lá no Clube Pinheiros, eu fui com meu pai assistir e tal. Eu só consegui enxergar uma coisa, eu falei, um dia eu vou conseguir jogar daquele jeito. E foi uma visão. O que é isso? É o conceito puro de visão, certo? Você fazer um retrato do futuro, você enxergar, né, uma cena congelada de um filme lá no futuro e você se ver naquele filme e falar o que vai ser isso, né? O que eu vou ser naquele momento, né? Então quando você faz um esporte como esse, você olha para o futuro, olha lá na frente, você tem objetivos e você enxerga o que você vai querer ter, né, conquistado em um determinado ponto. E finalmente, talvez aí o mais importante de tudo, o tênis, principalmente, ele mostra
que você pode ser absolutamente competitivo e absolutamente ético ao mesmo tempo. Para quem não está familiarizado, nos torneios de tênis, a molecada vai lá jogar, né? A partir dos 10 anos de idade já tem torneios, até menos às vezes, e não tem juiz nos jogos. Cada um é dono do seu lado da quadra. E o adversário vai lá e manda aquela bola que sai assim, 2 milímetros da linha, né? E o garoto fica tentado a falar que foi fora, né? Ou então foi boa, né? Pegou 2 milímetros de linha, no tênis se pegar 1 milímetro de linha, 99% fora é 100% dentro, né? Então o garoto fica tentado a falar fora, mas a imensa maioria não fala fora. A imensa maioria olha para o lado e faz aquela cara de puta, que azar, não sei o que e tal. E aí você vai ver onde costuma dar confusão é com os pais, não é com a molecada na quadra, com os pais do lado de fora. O pai fala, vai fora, e o outro fala, vai fora. Os fora. torcedores. Começa aquela discussão. Mas ele, o garoto, desde pequenininho, ele é obrigado a lidar com aquele conflito ético, dele querer tanto aquele ponto que é tão importante, que ele quase acha que foi fora, mas no fundo ele acha que foi boa, ele vai ter que tomar uma decisão e dizer para o adversário qual é a chamada que ele vai fazer, se é fora ou dentro. E da mesma forma, como eu falei com relação a espírito de equipe e humildade, esse tipo de coisa, o garoto que acaba não tendo um padrão ético, ele acaba sendo segregado. Então ele aprende desde cedo que ele precisa, que convém ele ser correto, ele ser ético, ele fazer as coisas, né, dentro das regras, porque isso vai ajudá-lo depois a se ambientar melhor, a crescer no esporte. Eu tenho algumas ressalvas com relação ao futebol. Eu adoro futebol, sou palmeirense, estou vibrando com o meu time e tal. Mas o futebol, eu vejo que a criançada, por exemplo, desde cedo é incentivada a simular falta, é incentivada a contestar o juiz e tentar levar vantagem, né, e dizer que a bola bateu no outro antes de ir para fora, esse tipo de coisa. Eu não sei até que ponto, e não vou querer aqui nem entrar numa polêmica dessas, mas eu não sei até que ponto isso não afeta de alguma maneira a própria cultura de um país. Quando a gente fala desse lado do brasileiro, do querer levar vantagem, querer ser esperto, esse tipo de coisa, uma das coisas que eu adoraria ver mudar nas escolinhas de futebol, eu não sei até que ponto isso está mudando, imagino que ainda não, pelo menos nos exemplos que eu tive. Mas enfim. Então, deixando de devagar, né, eu acho que essas são lições importantíssimas que o esporte traz e que eu tive a oportunidade, fazendo uma retrospectiva, nem tinha essa consciência ao longo de meus anos liderando pessoas e como executivo, mas agora, fazendo uma retrospectiva, a partir do momento que eu comecei a me interessar, a estudar muito mais a questão de liderança, eu vejo o quanto isso acabou tendo um peso muito grande em diversos momentos que eu passei pela minha carreira. E aí, puxando um pouquinho agora do esporte para a sua carreira profissional, quer dizer, você falou de pontos aí, que foram pontos que você refletiu, vamos dizer assim, no tênis, mas que são pontos que eu fiquei tomando nota aqui, são pontos que funcionam de forma muito, um encaixe muito perfeito, vamos dizer assim, para o nosso crescimento dentro de uma grande empresa, né? Essa questão que você trouxe aí do planejamento, do foco, da disciplina, da importância da preparação, né? Do respeito aos colegas de trabalho, do respeito aos profissionais de outras empresas, né, com quem você se relaciona, ou até mesmo com quem você compete, não é verdade? A questão da responsabilidade, enfim, são todos temas que eu enxergo muito na agenda, né, de cada um de nós quando inicia uma carreira profissional, não é verdade? Exatamente, eu acho que isso é... E qual é a grande questão? Né? No fundo, o que está por trás, né? Qual é a principal competência, digamos assim, que esse conjunto de lições que o esporte traz acaba desenvolvendo nas pessoas que passam por isso, né? São todas elas relacionadas à questão de inteligência emocional. Porque nós estamos falando o que aqui na prática? Nós estamos falando de você ter uma autocontrole, autoconhecimento, uma autoconsciência, você conseguir desenvolver habilidades sociais, né? Uma consciência social, habilidades sociais, tudo isso, de alguma maneira, seja um esporte individual, seja um esporte coletivo, né, com pesos diferentes, mas isso acaba sendo desenvolvido inconscientemente. E a gente percebe que quando a gente sai do ambiente do esporte, vai, por exemplo, para o ambiente da escola, só agora, no ano de 2020, e agora mesmo, estou falando dos últimos, não tem 5 anos isso que eu estou falando, as escolas começaram a se preocupar
em desenvolver as habilidades sociais dos alunos. Começar a se preocupar em estimular trabalho em equipe, estimular a interação mais positiva, a competitividade num nível controlado. E não são poucas as escolas. Eu vejo, claro, isso muito mais nas escolas privadas, né, do que na escola pública. E não vejo ainda, agora estou começando a ver nos cursos, principalmente nas provas seletivas, nos vestibulares, as faculdades começando a se preocupar com isso. Mas não tem curso sobre isso, não tem. Então você vê o jovem chegando na empresa, muitas vezes muito bem preparado tecnicamente, já vem com, né, uma formação de uma escola de primeira linha, às vezes já vem até com, alguns chegam quase que um MBA já pronto, que já emenda um no outro, tudo, mas não vem com essas habilidades sociais bem desenvolvidas. E isso acaba, não digo necessariamente comprometendo, mas acaba retardando o processo de crescimento, acaba tornando ele mais dolorido, né, mais sofrido, mais cheio de obstáculos, né? Então, isso é uma coisa que, além do que, ao longo da trajetória também, em diversos momentos, você percebe que você pode cair em armadilhas por conta justamente da falta, né, do nível adequado de inteligência emocional. Então, isso, eu não tenho a menor dúvida que uma das principais características, quando a gente fala do esporte para os negócios, é criar uma base, pelo menos uma base inicial de inteligência emocional que com certeza vai fazer diferença e permite esses jovens estar um passo à frente, muitas vezes, em relação aos demais. Marcos, me permita fazer um recorte, até para a gente falar um pouquinho rápido dessa época. Quando nós nos conhecemos, você presidia a HSM. E a HSM era uma das grandes empresas à época, uma das precursoras exatamente da formação de pessoas de área de liderança, executivos de empresas. No Brasil não tinha uma modelagem, vamos dizer assim, de uma empresa vocacionada para essa missão, para essa finalidade, né? E eu fui, assim, assíduo aí em muitos cursos, acho que uns 12, 13 anos, pelo menos, eu estive de forma cativa. Me lembro perfeitamente. Adorávamos o Clóvis como cliente e como pessoa. Como cliente de vocês. E foi uma oportunidade porque nós tivemos grandes pensadores do mundo empresarial, né? Eu comecei a frequentar, o primeiro evento de vocês foi com o Peter Drucker, né? Quando veio ao Brasil. E depois Jim Collins, Michael Porter, Han Charan, Jack Welch, enfim, pessoas do mais alto nível do mundo e do pensamento empresarial. Por curiosidade, né? Como foi conviver com essas personalidades? Como foi conhecer, e de forma bem sucinta, né? Como foi essa experiência de ter tido essa oportunidade de conhecer grandes mentes do mundo empresarial, respeitados no mundo inteiro? Indescritível o privilégio que foi isso. Porque, primeiro, como você disse, são mentes brilhantes e você percebe que eles operam de um jeito diferente. Principalmente em termos de capacidade de enxergar o que vem à frente. Perfeito. Assim, eles conseguem enxergar muitos anos à frente, né? O Tom Peters tem uma frase que ele cunhou nos anos 90 e que vale tanto para os dias de hoje, por exemplo. Ele falava, né, if you're not confused, you're not paying attention. Ou seja, se você não está confuso, é porque você não está prestando atenção. Isso ele falava nos anos 90, por quê? Porque ele já percebia naquele momento o começo da subida, da aceleração, né, dessa questão da era exponencial que nós estamos vivendo hoje. E assim, isso acabou para mim sendo um privilégio fantástico, porque eu tive a oportunidade única de ter acesso a esse conhecimento, que nós éramos obrigados a saber o que estávamos fazendo. Porque talvez assim, para fazer, como você disse, um recorte, então um parênteses rápido, né? Para quem nasceu depois dos anos 90, talvez a HSM seja um negócio inconcebível do ponto de vista de modelo que existia então, né? Mas naquela época não existia a internet do jeito que a gente conhece hoje, a internet já estava começando, mas não existia do jeito que a gente conhece hoje, né? Não existia acesso a conhecimento de primeira linha fácil aqui no Brasil, você tinha muita dificuldade de ter isso, você podia ter pelos livros, mas o livro é uma coisa difícil, que você tem que ir lá, comprar, ler, interpretar, entender, né? Então, a ideia de trazer esses grandes nomes e fazer eventos em que você pudesse
durante um dia inteiro, ou em alguns casos 3 dias, ficar lá interagindo e convivendo com diferentes desses palestrantes e tendo todas essas linhas de conhecimento, isso permitia aos líderes aqui do Brasil justamente com esse conhecimento se inspirar para tomar decisões quase que no dia seguinte para o seu negócio. Então ia para um evento desses, talvez 90% do que era falado lá talvez não ficasse tão registrado assim, tudo, mas se tivesse lá 2 boas ideias que mudasse o negócio dele, quanto valeu isso, né? E é isso que a gente acabava tendo que fazer um trabalho muito forte de curadoria para poder separar o que realmente era conhecimento inovador, conhecimento transformador, daquilo que era mais um livro de negócio, mais um professor falando algo que outros já falaram. Então, esse trabalho fazia com que a gente tivesse que mergulhar nesse conteúdo. Ao mergulhar nesse conteúdo, obviamente, a gente aprendia grande parte dele, até porque muitos desses palestrantes vieram inúmeras vezes, né? O Philip Kotler, o Michael Porter, o William Ury, o Jim Collins, nós tivemos com eles... O Kotler, provavelmente, eu tive com ele mais de uma dezena de vezes, né? Então, você acaba indo a fundo nesse conhecimento. E lá a gente tinha o grande privilégio de poder aplicar na prática. Afinal de contas, nós tínhamos um negócio para tocar. Perfeito. E esse negócio era um negócio que precisava de conhecimento de ponta para poder tocar, porque, embora não fosse enorme, era um negócio razoavelmente grande e tinha diferentes áreas de negócios. Estamos no mundo da televisão, no mundo da internet, dos eventos, revista, né? Tinha uma revista que tinha muitos milhares de assinantes. Então, era um negócio desafiador e nós tivemos o privilégio, como eu disse, de aplicar na prática esse conhecimento adquirido. Então, eu me sinto privilegiado, porque, afinal, durante 14 anos, eu tenho certeza que o que eu aprendi lá vale por ouso dizer que vale por algumas dezenas de MBAs diferentes. Muito bom, super obrigado por esse depoimento aí. Realmente, eu acho que foi um momento muito marcante que a gente teve a oportunidade de usufruir aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho de experiências de vida, né? E aí você estava outro dia comentando comigo de uma experiência marcante que você teve. Eu queria que você contasse um pouquinho essa experiência, o quanto ela mudou a sua percepção em relação à vida. Foi um fato, vamos dizer assim, rápido, mas que marcou e foi muito transformacional para você, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque são experiências assim que às vezes faz com que a gente reflita e mude completamente o nosso jeito de pensar às vezes e de agir, né? É verdade. Quando eu converso com pessoas assim falando sobre o tema que nós estamos falando hoje, eu digo, eu só estou aqui falando com vocês porque eu morri. Parece um contrassenso, mas é exatamente isso. Em 2010, eu lembro que eu estava passando um período muito difícil por um problema de divergência de visão de futuro em relação à própria empresa, né? E com relação ao conselho, eu tinha uma visão, o conselho outra, eu era CEO, e nós tínhamos um período muito tenso ali. Eu estava sob uma pressão enorme e eu fui fazer uma biópsia, um exame, né, de uma investigação que eu estava fazendo lá, e foi tudo ótimo, perfeito, tal. Quando eu estava para ir embora, que vem lá, né, eles trazem um sanduichinho para você comer, você senta, come o sanduichinho, assina a fichinha e vai embora. Eu só me lembro de falar para minha esposa, eu estou passando muito mal. E eu ouvi ela falar, quer que eu chame a enfermeira? E pronto, eu apaguei, não sabia mais nada. E eu apaguei completamente. E aí o que veio é relato da minha esposa, né? Ela disse que eu comecei a ter uma convulsão, comecei a soltar um ruído horrível, né, gutural, assim, e revirar o olho. Ou seja, estava tendo uma síncope ali, corpo inteiro tremendo. Veio a enfermeira imediatamente, que ela gritou, pediu por ajuda. Felizmente eu estava lá no Hospital Sírio-Libanês, na sala de recuperação, então tem uma infraestrutura espetacular à disposição. Rapidamente me acudiram, me deitaram na maca, eu continuei ali estrebuchando, tremendo, tudo. E de repente, pum, eu apaguei e estava conectado lá, né, aos monitores, tudo, e ficou a linha reta, né, flatline. E a maquininha apitando, meu coração tinha parado. O coração parou. Minha esposa me viu morrer na frente dela. O coração que foi testado foi o dela, não o meu, mas o meu parou.
E, bom, vendo aquilo, código azul, desceu um monte de gente, tudo, mas a enfermeira reagiu rápido, eu acho que foi coisa de minuto, no máximo um minuto, coisa até eu voltar, né? E eu me lembro que eu estava assim, eu tenho certeza que o que causou isso foi o nível de pressão que eu estava vivendo. Eu estava num dia que eu estava achando que eu ia matar alguém, ou ia ser morto por alguém, tão tenso que eu estava. Apesar de todo um background que eu fiquei aí me gabando agora para vocês, inteligência emocional do esporte, etc. e tal, mas chega uma hora que a gente não tem essa consciência e se deixa levar, e eu me deixei levar. Eu me deixei levar pela pressão que eu estava vivendo. Eu tirei de perspectiva o que realmente era importante, né? E aquilo... Tecnicamente, o que aconteceu provavelmente foi uma reação à anestesia. Isso fez com que a minha pressão baixasse demais. Eu tive uma síncope vasovagal, que é quando você deixa o sangue desce, né? Na hora que eu sentei, o sangue desceu do cérebro e, portanto, o cérebro deixou de ser oxigenado. Normalmente isso não é um problema sério, isso rapidamente a pessoa volta. O que não é normal é parar o coração, e meu coração parou. E se não tivesse esse suporte lá, não tivesse minha esposa do lado, provavelmente eu não estaria aqui falando com vocês. Então, eu estou aqui falando com vocês. E por que eu resolvi investir tanto, né, depois disso, em inteligência emocional? Porque eu percebo que se eu tivesse mais recursos na época, provavelmente eu não teria que ter passado por esse susto, não teria que ter submetido a minha esposa ao susto que ela tomou. Porque o dela foi 1000 vezes maior que o meu. Sim, ela me viu. Você não estava vendo nada, ela estava vendo nada. Ao contrário, sabe que até um consolo para quem não tiver passado por isso, espero que não passem, né? Mas morrer não dói. Você nem percebe. Para minha esposa, eu estava em sofrimento extremo, estava ali estrebuchando, soltando um ruído horrível. Né? Para ela, eu estava com dor, tudo isso. A única coisa que eu me lembro é que eu paguei tenso e acordei num nível de tranquilidade absurdo, como se eu tivesse despertado de um sonho bom. É como se tivesse feito um Ctrl Alt Del e eu voltei no modo, né, processador não estava, a memória não estava a 110%, o processador não estava girando a 1000, eu voltei, né, zerado. Essa foi a única impressão que eu tive. Mas é evidente que isso causou para nós um impacto muito grande, porque a gente começou a pensar o que poderia ter sido. Foram 10 segundos, a gente está conversando normalmente e apagar. 10 segundos, não mais do que isso. Então, isso, não que isso tenha sido... Eles disseram o quê? Eu fui embora para casa no mesmo dia, me varreram de cima a baixo, fiz uma série de exames, fui ver se não estava algum tipo de choque, né, de sangramento interno, de algum tipo de consequência do procedimento que tinha sido feito. Nada. Assim, o diagnóstico foi síndrome vasovagal. Agora, normalmente não é acompanhado de uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória, como eu tive. Então, claro, depois disso fiz uma bateria de exames, meu coração foi testado de cabo a rabo, nada. Tudo verdinho, tudo bonitinho, estou jogando tênis até hoje, sem qualquer tipo de preocupação, porque de lá para cá todos os check-ups perfeitos. Mas, por isso que reforça a minha percepção de que, de fato, aquilo foi causado por um tremendo estresse que eu estava vivendo. E eu estava me deixando levar. Responsável por isso? Eu, mas ninguém. Não era o conselho, não era eu. Eu era responsável por viver essa situação. Agora, não é que isso aí mudou minha vida, não é que, sabe, aí no dia seguinte eu era outra pessoa. Não, de jeito nenhum. Continuei levando, continuei tocando o negócio, eu fiquei mais 4 anos na HSM, praticamente, 3 anos e meio. Mas aquilo foi uma espécie de ponto de virada, porque ali eu percebi o quanto seria importante desenvolver mais os recursos emocionais para poder lidar com situações como essa. Foi aí que eu comecei a me interessar muito mais, né, pelo conteúdo que a própria HSM oferecia de inteligência emocional. Nós trouxemos o Daniel Goleman inúmeras vezes ao Brasil, tinha outros autores também falando sobre inteligência múltipla, como Howard Gardner e outros, né? Então comecei a me dedicar mais a isso. E depois que eu saí da HSM, aí, de fato, eu aprofundei no tema. Foi aí que eu fui buscar, inclusive, uma formação na parte de assessment de estilos de personalidade, e hoje eu trabalho muito na consultoria, né, que eu sou sócio, eu trabalho
tanto oferecendo serviços de desenvolvimento de liderança, que pega muito pelo lado da inteligência emocional e do casamento de estilos de personalidade. Do outro lado, eu faço trabalho de planejamento estratégico, e muitas vezes essas coisas andam juntas, né? Para você pegar um bom plano estratégico e uma execução dessa estratégia, você precisa ter um time que esteja azeitado para fazer isso. Então, acabou direcionando o que seria, digamos, essa nova fase de carreira que eu passei a viver desde então. Perfeito. Ou seja, quer dizer, é aquilo que você falou, né? Com base de toda uma vivência que você teve no esporte, de coisas que poderiam ser feitas, mesmo assim, às vezes a gente está naquela roda viva dentro do mundo corporativo, né? E aí é uma carga de pressão muito grande. Quanto mais você vai subindo na escada da hierarquia, vamos dizer assim, vão aumentando mais ainda as responsabilidades, né? Outro dia a gente fez uma live aqui com o Marcos Costa. O Marcos Costa, ele foi presidente da Alstom aqui no Brasil e da GE Transportes. E ele estava falando exatamente disso, né, da questão do papel do CEO na empresa, e ele destacando o quanto de sacrifício um CEO tem que fazer, de renúncias, de escolhas difíceis, e isso tanto dentro da empresa, como também na questão familiar. Ele disse, olha, não vou ser demagogo dizer que não compromete. Compromete muito, compromete a nossa relação em casa, com a família, com a mulher, com os filhos, muita coisa a gente perde, porque a gente não é dono de nossa agenda muitas vezes, surge um compromisso inesperado, é uma reunião com o presidente da empresa em outro país, é uma reunião com o presidente da República, com o governador, com o ministro, e aí você vai fazer o quê? Vai dizer que não vai? Você representa aquela empresa. Então, é uma roda viva e imagino, né, aquela questão do nível de estresse, de ansiedade, e fora as disputas que a gente sabe também que tem no próprio ambiente corporativo, né? Então, junta tudo isso, o nível de desgaste é muito grande, né? Como você bem disse, quanto mais você vai subir na hierarquia, mais tenso o ambiente vai ficando, e existe uma questão muito séria também, principalmente quando você chega ao nível de CEO de um negócio, de número 1, digamos assim, é a questão da solidão do cargo. Sim. Você não tem com quem conversar de uma maneira totalmente aberta. Você é um diretor da empresa, né? Você tem um par que você confia mais, você está conversando com ele no nível de igualdade, você pode compartilhar dúvidas, você pode, de uma maneira mais livre, você consegue ainda se abrir, né? Quando você está no nível de liderança como número 1 ali, é mais difícil. Tem questões que são entre você e o conselho, são questões que você não pode dividir, porque você, ou das duas, ou vai aparecer que você está privilegiando alguém, ou você vai estar quebrando algum tipo de nível de confidencialidade, né? E normalmente são essas as coisas que mais te colocam pressão, porque são aquelas coisas que vão impactar de alguma maneira pessoas, vão impactar o negócio, né? Vão determinar novos caminhos. Então, essa solidão do cargo é um dos temas mais sérios que os dirigentes de empresas acabam tendo que enfrentar. Perfeito. Muito bem. E aí, vamos agora entrar um pouquinho nessa seara da inteligência emocional, né? Quer dizer, diante de todo esse aprendizado, você então começou a se preocupar um pouco mais com essa temática. Você citou o Daniel Goleman, que foi um dos precursores, vamos dizer assim, disso aí, né? Lá pelos meados dos anos 90, nos Estados Unidos, né? E como é que você então começou a conduzir isso do ponto de vista da sua vida pessoal e depois como isso acabou, vamos dizer assim, pautando também a sua atividade empresarial? Vamos lá. Bom, quando você esteve na HSM, talvez você se lembre de um cara chamado Cláudio Fernandes Araoz. Sim. Né? O Cláudio Araoz é um estudioso da parte de pessoas, né? Uhum. E eu, como eu venho de uma formação financeira, eu tive uma carreira bastante completa, acabei transitando por varejo, fui diretor de marketing, gerente geral de marketing de uma das empresas que eu estava antes de estar na HSM, né? Mas eu tenho aquele lado eu sempre fui muito naquele lado mais pragmático, lado mais financeiro, tal, né? Cartesiano. Mais cartesiano. Aí o Araoz nos mostrou, né, a todos um estudo que indica o seguinte, que as pessoas,
executivos que se destacam por inteligência emocional, ou seja, que têm inteligência emocional acima da média, mesmo que não se destaquem pelo QI ou pela sua experiência, que no fundo o tripé de sucesso de executivos está baseado nesses 3 pilares, experiência adquirida, o conhecimento técnico, né, estão no mesmo pilar, o QI, a inteligência no sentido tradicional, habilidade lógica, matemática, divisão sistêmica, etc. E a inteligência emocional, ou quociente emocional, para alguns, né? São esses os 3 pilares, né? As pessoas que se destacam pela inteligência emocional, e combinado com uma das outras 2, por exemplo, elas têm de 6 a 8 vezes menos chance de dar errado na carreira que quem não se destaca. Não estou dizendo que não tem inteligência emocional, basta não se destacar por inteligência emocional, a chance de fracasso na carreira aumenta de 6 a 8 vezes. Uhum. Então você fala, pô, e o próprio Goleman tem outro estudo que mostra que o peso da inteligência emocional é o dobro de conhecimento técnico / experiência e capacidade intelectual, e QI. Então eu falei, opa, agora ele me convenceu, porque agora tem uma pesquisa aqui feita. Temos números, né? Uhum. Então eu falei, esse negócio é importante, preciso dar uma olhada mais a fundo e junta isso. O fato de que eu me deixei levar e quase morri por conta da falta de, talvez, não ter tido as ferramentas, os recursos necessários naquele momento para lidar com o que eu estava vivendo. Falei, puxa, isso aqui afeta todo mundo, né? Isso aqui eu vejo, né, o nível de pressão que já então o nível de pressão que os executivos sofriam, né? Junto a isso uma pesquisa que eu fazia na HSM, todos os eventos a gente fazia uma pergunta para os executivos participantes na pesquisa que a gente fazia ao final: qual é o seu principal desafio de gestão para os próximos 12 meses? Sim. E aí eram respostas abertas, mas eu classificava aquilo de acordo com palavras-chave para poder jogar nos principais temas que a gente tinha, que no fundo eram o que? Era pessoas, liderança, estratégia, marketing, vendas, negociação, inovação. Bom, e disparado, em primeiro lugar, disparado, com o dobro do segundo, era pessoas, era relações, relacionamento. O principal desafio que envolvia pessoas. Quer dizer, como é que se resolve a questão de pessoas? O primeiro passo é justamente você ter, né, um bom nível de relacionamento pessoal e um bom entendimento de como funcionam as relações nas empresas. As empresas são um local permanente de competição interna, de jogos de poder, algumas mais, outras menos, mas todas têm que lidar com isso, né? Eu até brinquei algumas vezes, já que um dia eu escrevi um artigo sobre meus almoços no Shopping Morumbi, que para quem assistiu o Shopping Morumbi. Por que isso? Nos anos que eu estive na Deloitte, como diretor da Deloitte, eu estava conduzindo um projeto que era muito específico ali, e eu gostava às vezes de sair para almoçar sozinho, e sentava ali numa mesa num dos restaurantes lá, eu com meu celular e tal. Só que o Shopping Morumbi, por conta do boom imobiliário que teve em volta, a região recebeu alguns milhares de pessoas simultaneamente. E resumo, você ia almoçar num restaurante ali, a cabeça mais próxima da mesa do lado estava a 2 palmos de você. Então era impossível você, se estivesse sozinho na mesa, não acabar ouvindo o que estava sendo falado em volta. E a única coisa que eu ouvia era a conversa sobre o João, o José ou a Joana, né? Normalmente descendo o pau no João, José e Joana, e eles não estavam na mesa, eles estavam no restaurante ao lado falando das pessoas que estavam naquela mesa, né? Eu falei, pô, mas que perda de energia, né? Que perda de tempo, que falta de... Né? Mas no fundo, parece que virou um esporte nacional. Isso amplificou nas redes sociais, né, Marcos? Bom, acabou indo para as redes sociais, mas o ponto qual é? É um desperdício de energia, né? E a rigor, isso é justamente porque existe muitas vezes não é por mal, é porque existe as pessoas são diferentes umas das outras, enxergam as coisas de maneira diferente, sentem de maneira diferente, né? E o que a inteligência emocional nos ajuda a entender um pouco melhor como é que isso funciona. Então, para quem está nos assistindo aqui, quem não ouviu ou até falou aquela famosa frase, é que eu sou assim mesmo. Quando você fala uma frase como essa,
tem duas mensagens importantes nela. A primeira, positiva, é que você tem orgulho de quem você é. E por que a gente tem orgulho de quem a gente é? Né? Porque, no fundo, as nossas características comportamentais são as nossas forças. São elas que nos conduziram até onde nós estamos, né, e estão nos levando adiante. São as nossas forças. Nós temos que ter orgulho de quem nós somos. Né? Só que a segunda mensagem, essa é subliminar e ela é complicada, e o mundo que se adapte. É que eu sou assim mesmo, você que está dizendo o quê? E os outros que se adaptam. Só que os outros não se adaptam, os outros reagem. É isso. Então, talvez um dos conceitos mais importantes de inteligência emocional, muito simples, mas que as pessoas não têm essa consciência, é de que as fraquezas comportamentais nada mais são do que o uso das nossas forças em excesso. Vou repetir porque isso é muito importante. Fraquezas comportamentais nada mais são do que o uso excessivo das nossas forças. Então, o nosso desafio é saber usar as nossas forças na dimensão, com a intensidade adequada. Como é que a gente faz isso? Justamente passando por um processo de desenvolvimento de inteligência emocional. Conceitualmente, o que é inteligência emocional? Que é esse negócio que todo mundo fica falando e tal. O Goleman tem uma frase que define muito bem, que eu vou me permitir ler aqui para vocês, para não falhar, né? Inteligência emocional é a capacidade de identificar os próprios sentimentos e os sentimentos dos outros, e mais do que isso, de nos motivarmos e de saber lidar com as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Então, inteligência emocional não é você ser bonzinho. Se você for bonzinho, talvez você não esteja tendo um nível adequado de inteligência emocional. Você está se anulando para ceder para o outro. Queria agradar a todos, né? Inteligência emocional é você conseguir tirar o máximo dessa relação, tanto para se sentir satisfeito, realizado, contente com o desfecho que está tendo num determinado momento, como deixar os outros também confortáveis, ou seja, nem sempre você vai conseguir resolver todos os problemas e sair todo mundo ganhando tudo que pode ganhar, etc. E tal. Mas você vai conseguir otimizar aquela relação, você vai conseguir passar por situações complicadas sem causar dano, sem arranhar, sem destruir. Né? E vai estar pronto para uma próxima e uma nova interação, uma nova oportunidade, em que vai ter de novo a oportunidade de fazer crescer essa relação. Quando a gente vê o ambiente de negócios e principalmente um líder quando está lidando com sua equipe, é super importante conhecer as características comportamentais de cada um dos componentes, porque muitas vezes, como eu disse, o que é A para mim é B para você, é C para o outro. A gente enxerga as coisas de maneira diferente e a gente dá prioridades diferentes dependendo dos estilos de personalidade que nós temos. Fazendo assim muito rapidamente um apanhado do que a gente chama de estilos de personalidade, e aí vocês vão encontrar, você já deve ter se deparado com inúmeros métodos de avaliação de personalidade. Tem lá o MBTI, tem o DISC, que são os que as empresas usam mais, né? A maioria deles são baseados lá nos conceitos de Jung, e eu gosto daqueles que costumam simplificar a visão, porque é uma coisa muito complexa. Quando a gente fala de comportamento humano, nós estamos falando de uma coisa extremamente complexa. A combinação de nossos estilos é quase como uma impressão digital, é única, não vamos encontrar duas pessoas idênticas nunca, vamos encontrar parecidas, idênticas nunca. Né? Mas no fundo, todos nós temos os diferentes estilos de personalidade presentes em nós, e de modo geral você tem 4 estilos. Um estilo te orienta para a ação, o outro estilo te orienta para a razão, um terceiro te orienta para a excelência, e um quarto te orienta para a harmonia, para a integração, para a interação entre as pessoas, né? Ou seja, para um ambiente mais leve. Né? Quando você olha para a sua equipe, certamente você tem pessoas diferentes, e espero, inclusive, que tenha pessoas diferentes, porque essa é a maneira de você ter uma equipe complementar, em que uma consegue suprir as lacunas. As melhores equipes são essas, são as complementares. Né? As melhores equipes são essas complementares, exatamente, né? Só que muitas vezes existe dificuldade de entendimento, principalmente quando esses estilos aparecem com os comportamentos excessivos, como eu comentei. Então, a pessoa de ação que tem um comportamento excessivo,
ela vai atropelar, ela vai fazer as coisas, né, sem esperar, muitas vezes vai atropelar tudo e deixar um rastro de sangue pelo caminho, vai fazer as coisas acontecerem, mas vai causar um dano danado no caminho. Pessoas pautadas pela razão, se estiverem no excesso, vão pensar demais, vão esperar, vão travar o processo. Né? E assim vai, pessoas pautadas pela excelência vão querer tudo perfeito, nada vai estar bom, 99,5% no cérebro. Né? E pessoas que estão mais pautadas pela parte da harmonia e integração, muitas vezes não vão no nível de profundidade adequado. Né? Preferem panos quentes, preferem deixar as coisas mais acomodadas, sem, deixando passar, às vezes, coisas que não pode deixar passar. Né? Então, isso aqui é uma pincelada muito, mas muito na superfície, mas só para as pessoas que estão nos assistindo entenderem um pouco como é que funciona esse jogo de forças. Né? Então, isso tudo, no fundo, é a raiz dos principais problemas que existem de relacionamento dentro das empresas e a raiz das principais dificuldades que as pessoas, ao liderar, acabam enfrentando. Né? E isso também traz um ponto que eu acho que é muito interessante, que diz respeito a estilos de liderança. O próprio Goleman, existem inúmeros trabalhos sobre estilos de liderança. Dependendo do autor, você vai mapear 12, 15 estilos diferentes de liderança. Cada um tem a sua preferência. Eu gosto muito do trabalho recente do Goleman, ele publicou, acho que em 2018. Não saiu, acho que em português ainda, um livro que ele em inglês se chama The Emotionally Intelligent Leader, ou seja, o líder emocionalmente inteligente. Até 6 meses atrás, pelo menos, ele não tinha sido traduzido nem para português, nem para espanhol, mas eu achei muito bacana, porque é um livro simples de ler, curto e muito objetivo. E lá ele mostra diferentes estilos de liderança, né? E aí eu não vou nem percorrer todos eles, mas você tem estilos mais autoritários, você tem estilos mais democráticos, né? Os autoritários são mais coercitivos, aquele que fala, faz como eu estou... São dois, faça como eu estou mandando ou faça como eu estou fazendo. Né? A diferença é que um manda fazer, o outro faz junto, mas siga-me, não tem como. Vocês são autoritários. Né? Depois você tem estilos mais democráticos, como um estilo democrático mesmo, né, de buscar consenso. Você tem o estilo agregador, né, que procura trazer todo mundo para a mesma discussão, de uma maneira um pouco distinta desse do democrático. Você tem o coach, o famoso estilo coach, que você desenvolve as pessoas ao longo do tempo. Né? E tem o mais bacana de todos, que deveria ser o estilo default de todos nós, que é o estilo visionário. O que é o estilo visionário? É justamente o estilo que você consegue, a partir de um propósito bem definido, de uma visão de futuro, envolver as pessoas e trazer com você. Por que eu digo que esse é melhor? Porque pelos próprios estudos do Goleman, esse é o estilo que causa o maior nível de impacto positivo sobre o cliente. Os estilos autoritários causam impacto negativo. Os estilos democráticos causam impacto positivo. E o visionário, que apesar de quase ser autoritário, você só está usando de uma autoridade conquistada, digamos assim, para trazer as pessoas com você, mas você que está levando, né? Ele é o que realmente mais agrega as pessoas, mais integra, mais engaja e mais consegue transmitir confiança. Mas qual é a principal lição que o Goleman traz? Você não pode ser um estilo só. Você tem que ter a habilidade de exercer diferentes tipos de estilos, inclusive os autoritários. Tem situações que você você tem que ter um negócio resolvido para daqui a meia hora, não dá para ficar discutindo muito. Tem que fazer acontecer. O que você não pode é transformar aquilo num padrão. Né? E as pessoas, de novo, naquela linha do é que eu sou assim mesmo, tem aquela, é que eu mando, eu sou assim mesmo, eu sou mandão, eu sou autoritário. Eu estou acostumado a gritar. Mas não funciona. Ao longo do tempo não funciona. Desagrega, joga um clima negativo sobre a equipe, todo esse tipo de coisa. Então, como lição principal, né, eu primeiro recomendo, depois eu posso passar para você, para compartilhar com todo mundo esse livro, eu recomendo para quem tiver facilidade de ler inglês, é muito bacana. Mas a principal lição é essa: nós não podemos nos ater a um estilo único de liderança, nós temos que desenvolver habilidade para exercer diferentes estilos. Como conforme as circunstâncias, né? Conforme os momentos. Esse pensamento é fantástico. Ele, de certa forma, quebra alguns paradigmas que falam: você tem um estilo A de liderança, você é estilo B, você é assim, você é assado. Comportamento humano, você não pode rotular as pessoas.
Eu não sou um cara de razão ou um cara de ação. Eu sou uma combinação mutante dessas coisas. Dependendo Sim, das experiências que eu vou vivendo, se eu fizer uma avaliação hoje, eu vou apresentar uma característica e daqui a 5 anos talvez eu tenha mudado um pouco. Eu não vou sim, mudar muito, porque é a essência, a não ser que passe por um evento muito traumático, a essência não muda, você tem aquela essência, mas você vai reequilibrando essas forças, né? Você vai conseguindo criar otimizar, né? Esse conjunto de forças que caracteriza cada um desses estilos de personalidade. perfeito. Muito bom. E aí tem muito. Você estava falando e eu me lembrando um pouco da classificação do Jim Collins, né, que ele falava da liderança de nível 5, que era exatamente esse líder que conseguia. Acho que quando eu me lembro um pouco do Jim Collins, ele trazia um pouco disso, desse líder que às vezes era aquele cara que ia na frente, às vezes era aquele cara que ia junto, que ia atrás, que permitia que as pessoas tivessem o espaço, às vezes ele era mais incisivo e tinha um pouco desse líder visionário, né? Então acho que naquela classificação do Jim Collins, a liderança de nível 5 era um Então, pouco essa combinação de não, muitas classes. mas a principal característica que ele trazia do líder de nível 5, aquela que realmente diferenciava ele do líder de nível 4, que era um nível espetacular Sim, também, era a humildade. sim, perfeito, perfeito. Mostrar para os outros que ele é falível, que ele é humano, que ele não tem todas as respostas. Eu me Tá lembro de sempre uma passagem nós e não eu, né? muito. A questão do nós e não eu. Exatamente. E olha, eu lembro de uma passagem muito emblemática a respeito. Eu não vou dizer o nome porque seria, embora seja absolutamente verdade, e os fatos depois comprovaram isso, mas eu teve num dos almoços que eu tive com um dos grandes líderes globais de uma empresa multinacional e que teve depois diversos problemas seríssimos por conta das suas características pessoais. A gente estava comentando, e eu não sabia dessa característica dele, né? A gente estava comentando justamente sobre, era um dos eventos que o Jim Collins ia fazer uma aparição, e a gente comentava justamente sobre isso. E eu me lembro, a gente estava conversando em inglês até, né, e tal, e eu me lembro quando eu tive a ousadia de dizer que o grande líder, o que diferenciava ele era ser humilde. A reação desse cara foi mas foi de tanto desdém, de tanto, mas assim, foi agressiva a reação. Uhum. Mas de absoluto desprezo por mim, pelo Jim Collins e por qualquer outro que estivesse concordando com esse tipo de afirmação. Uhum. E depois a história veio e varreu ele do mapa fragorosamente por conta do estilo de personalidade que ele tinha. E, de fato, eu concordo 100% com essa visão do Collins. Isso tem muito a ver justamente com a questão do líder visionário, tem muito a ver com a questão do líder estadista, que a Betânia Tanuri Sim, também coloca, né? No fundo, é um conjunto de características que humaniza esse líder. Não existe mais espaço para aquele líder hollywoodiano, tipo Mel Gibson, com a espada levantada, que vai na frente e vai passar por cima de todos, que tem resposta para todas, imediata para qualquer questão, né? E já sabe de tudo, e você fecha o olho e vai atrás, porque ele sabe, você sabe, sabe o que está fazendo. Não existe espaço para esse tipo de líder. sim, Na verdade, nunca existiu, mas o ambiente atual, ele pune muito mais sim. quem não souber transitar melhor, né, nessa questão de saber dosar as suas forças e saber lidar com os outros. Uhum. E ainda pautando um pouco nessa questão corporativa, né? Dentro desse perfil de que nós temos nas empresas pessoas com as mais diferentes características, que se encaixam olhando as suas forças em diversos perfis. Como é que você evidencia aí mais essa questão do papel do líder, né, como um grande maestro de uma orquestra, como uma pessoa que precisa saber tirar o melhor de cada um? Como é que fica aí a importância ainda maior da liderança nesse aspecto aí de articular as equipes, né, e liderar equipes de fato vencedoras, né? Então, acho que aí o primeiro passo realmente é conseguir conhecer mais a fundo as características de personalidade de cada um dos membros da equipe. E nunca querer emular na equipe quem você é. Porque não vai funcionar.
Uhum. Cada um tem, como eu disse, cada um tem sua característica, cada um tem as suas forças, as suas fraquezas, digamos assim, como eu disse, que são os excessos de uso de forças, e também tem um outro conceito muito importante quando a gente fala de inteligência emocional, que são pontos cegos comportamentais. Qual é a diferença entre uma fraqueza e um ponto cego? A fraqueza comportamental, como eu disse, é você usar em excesso uma força, avançar o sinal. O ponto cego é aquele comportamento que nem aparece no radar. Seria esperado, mas não aparece no radar. Por quê? Porque o estilo de personalidade daquela pessoa faz com que determinados conjuntos de comportamento, vamos supor que ele é um cara que tem, né, muito pouco destacado o lado da harmonia, daquele lado mais bonachão, né, da leveza, tudo, porque é um cara mais para ação e para razão, tudo. Às vezes, no momento que seria esperado alguma leveza, alguma preocupação com o outro, alguma empatia, ele, ele não apresenta. Não apresenta não é porque ele é mau caráter, ou porque ele tem algum problema muito sério, é porque está fora do radar dele. Não quer dizer que não deva desenvolver isso, deve, mas não faz parte de um processo consciente, digamos assim, é totalmente inconsciente. E às vezes é difícil desenvolver justamente porque é inconsciente. Exige disciplina. Primeiro exige a consciência dessa questão e depois a disciplina para procurar desenvolver. Se a gente for falar sobre como desenvolver inteligência emocional, nós vamos passar algumas horas aqui conversando. Mas o que eu prometo para todo mundo que dá para desenvolver a qualquer tempo. Tanto que quando eu faço nas aulas que a gente dá ou nas palestras, quando eu faço uma pergunta, né, quando eu apresento aquela questão dos 3 pilares, né, que tem experiência, o QI e a inteligência emocional, aí eu sempre lá no fim eu faço uma pegadinha e pergunto, bom, e se vocês pudessem voltar lá na fila da criação e escolher uma dessas características para ter? Experiência nem vale, conhecimento técnico você não vai conseguir ter mesmo. Então você vai ter que escolher entre QI e inteligência emocional. Qual você queria ter? Aí todo mundo levanta a mão e fala inteligência emocional. Eu falo, eu não, eu preferia vir com o QI, porque inteligência emocional eu sei que eu vou conseguir desenvolver. O QI já é mais inelástico. Você treina um pouco, tudo, mas ele é muito mais inelástico. Inteligência emocional você pode desenvolver a qualquer tempo da vida. O primeiro passo fundamental é ter a consciência da importância e aí você trabalhar no autoconhecimento. Aí, voltando à origem da sua pergunta, né? Bom, com a equipe é a mesma coisa, né? Da mesma maneira que você precisa se autoconhecer, é importante olhar para a equipe sobre esse parâmetro ou sobre essa perspectiva das características de personalidade de cada um. Porque aí você vai começar a perceber quem é mais rápido para reagir, para agir, quem é mais racional, e você pode aproveitar melhor. Primeiro, incentivá-lo, a equipe, cada um dos componentes da equipe, a usar o nível correto das suas próprias forças, né? E aproveitar melhor e formar times que se complementem. Né? E aqui eu não estou dizendo se você tem pessoas todas iguais, bom, então vamos sair mandando todo mundo embora e repetir, né? E substituir, não, de jeito nenhum. Mas ao longo do tempo você consegue ir moldando essa equipe de maneira que elas tenham características complementares. Tem lá o cara que é mais criativo, você vai ter o mais racional, você vai ter aquele que vai querer de qualquer jeito fazer as coisas bem feitas, vai puxar todo mundo para fazer melhor, entendeu? Você vai criando esse tipo de composição. Né? É simples? Não, não é, é super complicado. Mas a grande questão é que a maioria das pessoas não tem essa consciência. É uma quantidade enorme de líderes, inclusive de presidentes de empresas que a gente se depara nos trabalhos de consultoria, que querem ter pessoas todas iguais a ele. Sim. E aí fica um negócio totalmente desequilibrado, penso. E aí é onde está mais conflito, por incrível que pareça, tem mais conflito entre iguais do que entre diferentes. Sim. Às vezes entre diferentes tem falta de compreensão. Mas a briga, o pau pega mesmo, é quando você tem pessoas parecidas, porque elas acabam sendo mais intolerantes. Perfeito. A gente vai entrar agora já na reta final aqui do nosso bate-papo, e nessa busca você trouxe essa questão do autoconhecimento, né? Aí olhando um pouco cada pessoa que está aqui nos assistindo, né? O Jarbas, o Alexandre, o Evandro, o Jair, a Nara, o Éder Meneghel, cada um que está aqui nos assistindo nesse momento. Como é que a gente trabalha mais essa busca pelo autoconhecimento? Porque isso é uma coisa assim que eu... arriscando já falar um pouco minha visão, eu acho que isso é uma coisa
ao longo da vida, né? Que você nunca está pronto e você nunca se conhece totalmente. Esse é uma busca permanente, o autoconhecimento. Mas como é que a gente olha mais para dentro de si? Porque eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade de fazer isso. Tem muita gente que tem medo de se olhar no espelho, né? Eu brinco que quando muita gente aqui investe na bolsa, eu faço essa brincadeira, eu disse, olha, vai para frente do espelho. A imagem que você vai ver refletida pode ser o seu pior inimigo na Bolsa de Valores. Uhum. Porque se você for uma pessoa despreparada, se você não tiver equilíbrio emocional, se você não se autoconhecer, você vai perder seu dinheiro na Bolsa de Valores, você vai se machucar profundamente. E ontem tinha um inscrito do canal que de noite me mandou mensagem, eu acabei ficando falando com ele tarde da noite, e ele me relatava exatamente isso, que ele teve uma perda grande no dia de ontem na Bolsa, exatamente porque chegou numa hora que ele não conseguiu se controlar. E aí ele vendeu ações com prejuízo. E depois ele ficou se maltratando de noite, se culpando. Poxa, como é que eu fiz isso? Né? Aí ele já passou para penitência, né? Se chicotando até tarde da noite, porque ele cometeu um equívoco, né? Como é que você falaria um pouco sobre isso e dar uma mensagem para cada um refletir também sobre isso? Eu acho que é legal a gente passar muito rapidamente, e vou passar rápido mesmo, sobre quais são os componentes da inteligência emocional para as pessoas poderem entender o conjunto. E aí eu vou seguir nos conceitos do Goleman, né? Na realidade, são 4 pilares de inteligência emocional. O primeiro é autoconhecimento, você conhecer suas emoções, você se entender melhor. Quando eu falei para vocês, né, bom, é que eu sou assim mesmo, né? Você, de certa forma, está reconhecendo quem você é. Mas o mais importante é você reconhecer quais são essas suas forças comportamentais, né? E aí eu convido cada um que está nos assistindo a refletir quais são as minhas forças realmente, quais são as minhas características de personalidade, comportamentais, que me definem e das quais eu tenho orgulho. Esse é o primeiro passo. O segundo é, bom, então vamos entender quais são as armadilhas em que eu posso cair. O que acontece a hora que eu vou no excesso nesses comportamentos? Eu sou uma pessoa crítica. O que acontece se eu sou uma pessoa que gosta das coisas bem feitas? O que acontece se eu vou no excesso? Eu fiz uma pessoa ácida, eu fiz uma pessoa agressiva, né, autoritária, eventualmente, né? Então, para cada um desses comportamentos, se você fizer uma extensão, você acaba entendendo o que é a consequência de você ir para o excesso. A partir daí, você já entendeu, conseguiu, de certa forma, mapear quais são as suas fraquezas comportamentais. Eu repito mais uma vez, né, para fixar bem o conceito, a fraqueza nada mais é que o uso excessivo da sua força. Então, você consegue entender. Então, assim, isso significa pelo menos que você tem um nível razoável de autoconhecimento a partir do momento que você consegue mapear isso. O segundo componente é a autogestão. É você saber as consequências disso e você saber controlar isso, então. É você saber, bom, quais são os gatilhos que me fazem ir para o excesso comportamental. Aí já não é mais só autoconhecimento, é autogestão, é uma autoconsciência, você saber, né? Então, primeiro passo, autoconhecimento, conhecer suas emoções e como elas atuam. Segundo passo, autogestão, você saber controlar, dosar isso. Esses são características muito individuais da inteligência emocional. Terceiro e quarto pilares são a consciência social, qual é o meu papel nesse time, qual é o meu papel nesse grupo, o que se espera de mim, o que eu devo fazer para estar integrado, assim por diante. E o quarto, e talvez o mais difícil, são as habilidades pessoais, interpessoais. Sim. Comunicação, ser um catalisador, ser um provocador no bom sentido, você conseguir, né, crescer a discussão junto com os outros. Então, tudo isso existe toda assertividade no conceito correto da palavra, né? E tudo isso, então, faz parte desse quarto pilar. O passo inicial são os 2 primeiros, autoconhecimento e autogestão. Como é que você faz autoconhecimento de maneira mais técnica, mais profunda? Você pode tanto fazer um assessment como esse que eu ofereço, ou que outros oferecem, tem tantos por aí, as empresas todas, quase as grandes empresas, pelo menos em algum momento, o executivo passou por uma ferramenta de assessment. Não pode tomar isso como uma verdade absoluta, como um rótulo, como eu disse, dizendo você é isso, você é aquilo. Se for no MBTI, lá você é um ISTP,
você não é ISTP. Você, naquele momento que fez aquele teste, estava apresentando, né, deu respostas que indicam que provavelmente esse conjunto de características estão presentes. Não quer dizer que você daqui a 1 ano, 2 anos vai ser assim, mas você pelo menos tem um ponto de partida para refletir. Tá? Terapia, né, análise, esse tipo de coisa também, quando se for uma coisa mais que está pegando mais, você está sentindo que a coisa está pegando mais forte, terapia, os psicólogos têm excelentes ferramentas para você poder fazer um exercício muito profundo de autoconhecimento. E, de fato, o autoconhecimento é o ponto de partida. O grande problema, não chamo de problema, o grande desafio em termos de desenvolvimento de inteligência emocional é que é quase como um exercício, é quase como musculação. Qualquer programa que te prometa que você vai lá passar um fim de semana fantástico e vai estar ali transformado em outra pessoa, né? Você era um bicho do mato, virou a pessoa mais inteligente emocionalmente do mundo, isso é puro charlatanismo. Tá? Eu posso dizer de boca cheia, é charlatanismo. O que você consegue num programa de curto prazo é despertar a consciência e criar uma pílula, digamos assim, de autoconhecimento. Porque são provocações, são conceitos que fazem a pessoa refletir e que começa a colocá-la na direção certa. O processo depois, a partir do momento que você tem esse autoconhecimento, aí você consegue mapear melhor quais são os pontos a desenvolver e tudo. Aí é um trabalho constante, você vai fazendo isso e sem dor, é gostoso, você vai, né, vai aprendendo a lidar com isso. Passou por uma situação muito complicada, que a coisa saiu do controle, você estava lá numa reunião, de repente, né, degringolou de um jeito que você nem sabe por que aquilo aconteceu. Bom, volta o filme, né? Vai lá, vai para casa, tudo, volta o filme, vê quando a coisa começou a desandar e começa a tentar entender que jogos de forças e que conflitos e que né, características de comportamentos e personalidades estavam entrando lá em ação, seja do seu lado, seja do outro, para entender por que aquilo degringolou. Talvez na próxima vez você não já vai estar melhor preparado para enfrentar uma situação assim. Perfeito. Então é um processo de longo prazo, né? Mas é um processo que vale muito a pena. Sim, com certeza. Chegar aqui na reta final, eu quero de antemão agradecer, muito obrigado mesmo por ter aceitado esse convite, por ter estado aqui conosco hoje, compartilhando um pouco sua visão de mundo, sua visão sobre a vida, sua visão profissional, trazendo um pouco da sua trajetória, das suas experiências, né, profissionais. A gente já está aqui com 1h15 de live, passa rápido. E a ideia é um pouco essa, ter uma conversa descontraída e geralmente o papo, quando está bom, passa rápido o tempo. E eu quero deixar aqui o meu muito obrigado de coração por você ter aceito esse convite, por ter participado. E passar a palavra para você fazer o seu fechamento e a gente encerrar. E quero agradecer a todos pela presença aqui também. Eu queria terminar deixando mais uma pílulazinha de conhecimento para todo mundo. Perfeito. Que para mim ela é espetacular. É tão simples, mas tão simples que chega a ser assim. Eu não vou nem achar a palavra, sabe? Parece a coisa mais óbvia do mundo, mas as pessoas não têm essa consciência. Então, seria mais fácil mostrando uma tela, mas eu acho que as pessoas conseguem vislumbrar o que eu vou dizer. Imagina 2 eixos, tá? Um eixo vertical, um eixo horizontal aqui. No eixo vertical, você coloca no alto a palavra verdade e na parte de baixo você coloca mentira. No eixo horizontal, você coloca no lado esquerdo dele raiva e no lado direito você coloca amor. Toda comunicação que a gente tem, toda interação acontece nesses 4 quadrantes que a gente desenhou aqui. O que acontece quando a gente fala uma mentira com raiva? Fake news e coisas que vêm acontecendo são exemplos típicos disso, mas nas empresas está cheio, na hora que um pega a cabeça com o outro e vai lá e difama e faz o diabo. O que você está causando? Você está causando destruição da relação. O que acontece quando você fala uma verdade com amor? Que é o outro... Aliás, desculpa. O que você fala uma mentira
com amor. O que é uma mentira com amor? A gente vê tanto nas empresas, em processos de feedback, que não quer entrar a fundo nos problemas, não quer colocar o dedo na ferida, então, né, dá uma aliviada, tudo. Você cria uma ilusão. Não vai causar um dano imediato na relação, mas vai causar um dano, vai arranhar e vai deixar um problema para o futuro. Se você fizer uma verdade com raiva, você tem razão no que você está falando, mas você está falando do jeito errado, agressivo. É uma agressão. E se, finalmente, você fala uma verdade com amor, isso é construção. E o que eu quero deixar da mensagem é o seguinte: mesmo os estilos autoritários de liderança podem ser exercidos sempre no quadrante da verdade com amor. Maravilha. Não sei se ficou claro, porque tem que idealizar, tem que imaginar, mas é muito simples, é muito, muito simples. Mas no fundo, essa é uma definição do conceito de assertividade, no sentido correto da palavra, né, que é a comunicação do jeito certo, a comunicação construtiva, né? Então, eu queria agradecer demais pela oportunidade de estar com vocês, compartilhar um pouco dessa experiência, como eu disse, sem a pretensão de querer ensinar alguém, mas talvez de inspirar, provocar o pensamento, né? E à disposição para qualquer outra oportunidade. Eu realmente me sinto muito, muito, muito honrado de poder participar de um encontro como esse. Marcos, muito obrigado uma vez mais. Desejo a você uma ótima noite. Fica com Deus. E a gente depois se fala em outras ocasiões. Mas um forte abraço e muito obrigado, hein? Eu que agradeço mais uma vez. E pela atenção de todos. Um abraço.